E você já fez o planejamento tributário com o seu cliente, já analisou qual é a melhor forma que você vai optar desse regime, né, de apuração de receitas aí? Ah, Pedro, escolhi o regime de caixa, Pedro, escolhi o regime de competência. É bem tranquilo essa escolha. Por que eu estou fazendo essa live agora, né? Porque essa escolha é feita agora em dezembro, né? Quando a gente for apurar o Simples Nacional de novembro, tá? Antes de você apurar isso daí, você tem que ir lá e fazer essa escolha, né? Fazer a escolha do regime de apuração para o ano de 2022. Lembrando que essa escolha, ela é para todo o ano seguinte, né? No caso que a gente vai fazer, é para 2022. Então, dentro de 2022, você não consegue mais alterar essa forma de apuração de receita. Então, por isso que temos que fazer um planejamento antes, entender a realidade de cada cliente para poder escolher. Escolheu para 2022, só vai poder trocar lá em 2023. Então, quem está começando aí e nunca fez isso, todo ano, em dezembro, a gente escolhe qual é o regime de apuração que nós vamos aplicar no cliente no ano calendário seguinte, tá? Então, tem que ficar atento a isso daí, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vai entrar aqui normal no PGDAS, tá? Normal aqui. Tem essa parte aqui ó, do PGDAS, tem tudo aqui de declaração, débitos, DFIs, tá? A gente vai clicar aqui ó, no regime de apuração, tá? Clica aqui no regime de apuração e você vai botar aqui optar. Clicou optar, você vai selecionar o ano calendário, não é 2021. 2021 seria, né? Por que aparece desse mês? Se eu abrir uma empresa hoje, essa empresa foi aberta esse ano, tá? Então, se você abriu esse ano a empresa, no ano, antes de apurar o primeiro Simples Nacional, você tem que escolher também qual é o regime de apuração de receitas. Então, pegou um cliente do zero, abriu aquele cliente, já faça um planejamento tributário para entender como é que vai ser esse cliente e aí você escolhe o regime de apuração. Beleza, Pedro, escolhi em 2021, não gostei, era melhor ter escolhido pelo caixa ao invés de competência, beleza. Você pode trocar, como eu falei, em dezembro para o ano calendário seguinte. Eu vou escolher para essa empresa aqui, tá? Para o ano de 2022. Vou clicar em continuar. E aí, na verdade, aqui para esse aqui, galera, eu já até fiz, tá? Mas você clicaria em continuar e depois apareceria para você ali, né? Eu achei que não tivesse feito, mas já fizeram aqui lá, o pessoal lá do escritório já fez. Mas você clicaria ali em continuar, tá? E apareceria escolher regime de apuração, competência ou caixa. Escolheria ali competência ou caixa, depois colocaria lá ok e pronto, estaria feita a opção, tá? E aí, como eu falei para vocês, ela já é irretratável, tá? Escolheu para o ano, já era, que eu escolhi para essa empresa no regime de caixa, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu queria falar antes, como é que a gente faz a apuração pelo regime de caixa. Por que eu estou falando isso? Porque já peguei vários clientes e já peguei também contadores que vieram até mim, alunos, né? Que vieram com esse problema, desesperados, que eles não estavam entendendo alguma coisa, né? Veio um aluno para mim que tinha acabado de pegar uma empresa, né? Que era de outro contador e a empresa, se eu não me engano, ela faturava em torno de 300 e poucos mil, né? 350, 340 mil mensal, tá? E ele não entendia porque ele foi apurar o Simples Nacional e o percentual da tributação que estava cobrando era 6%. A empresa era do anexo 3 e, para quem não sabe, o anexo 3, 6% é a primeira faixa de faturamento, que é de até 180 mil anuais. Uma empresa que fatura até 180 mil anualmente, do anexo 3 do Simples Nacional, o percentual é somente de 6%. Só que essa empresa estava faturando, como eu falei, mais de 300 mil mensal, tá? Então, nunca que essa empresa iria pagar 6% de tributação. E era uma empresa que já estava aberta desde 2017, se eu não me engano. E aí eu falei, cara, realmente tem algo errado. Peguei o extrato do Simples Nacional dessa empresa e vi algo muito errado lá. E falei para ele, cara, já sei o que está errado, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vi de errado para ele, tá? O que ele fez, tá? Ele fez o seguinte, o outro contador, né? Quando você vai declarar o Simples Nacional de uma empresa que é optante, que escolheu pelo regime de receita, aparece isso daqui, ó. Vou botar aqui a apuração 11 de 2021, tá? Vou clicar em salvar, normal como você fosse apurar, tá? E aqui, ó, o que mostra para vocês aqui, ó? O regime total de receita bruta do período é normal, que aparece para todo mundo. Só como eu falei para vocês, tá? Existe aqui ó, uma receita bruta total que ele te pergunta pelo regime de competência, tá bom? E aqui embaixo ele te pergunta pelo regime de caixa. E quando você escolhe optar
apurar pelo regime de competência, essa parte de baixo aqui, ela não aparece, tá legal? Ela não aparece essa parte, você só coloca a competência. Agora, quando você escolhe de caixa, você tem que colocar o valor que você teve no regime de competência, por exemplo, naquele exemplo que eu dei para vocês, 100 mil, tá? E aqui, 50 mil daquele exemplo que eu recebi. Desses 100 mil que eu tive de faturamento no mês 11, eu só recebi 50, tá? Por que que o sistema ele te pede para colocar esse regime de competência aqui? Porque na hora do cálculo do Simples Nacional para achar a alíquota, lembra que eu já expliquei para vocês, quem não sabe, tem aqui aulas ao vivo aqui no meu canal explicando. Quem é meu aluno do curso sabe disso, que lá tem várias aulas explicando como é que faz o cálculo do Simples Nacional, tá? E quando a gente vai achar o faturamento bruto dos últimos 12 meses para fazer o cálculo do Simples Nacional, é levado em consideração o regime de competência. Então, se todo mês eu tive 100 mil de faturamento, né, e só tive 50 mil de recebimento, o faturamento bruto dos últimos 12 meses para o cálculo do Simples, para achar a alíquota, é essa daqui, que vai somar, não vai ser essa, tá? Então, por isso que temos que colocar esses dois, tanto que teve de regime de competência e pelo regime de caixa. Aí você pega esse valor, junta para o faturamento bruto dos últimos 12 meses lá, acha a alíquota efetiva, vamos dizer que a gente achou 10%. Aí beleza, achou 10%, pega esses 10% e aplica em cima dos 50 mil. Não vai aplicar em cima dos 10 mil. E aí o problema, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E aí o problema que teve desse cliente, desse aluno, foi o seguinte. O cara achou o seguinte, escolhi regime de caixa, então quando vem perguntando aqui entre regime de caixa e de competência, eu coloco o 0 aqui. Por quê? Se eu escolhi caixa, então não tem faturamento pelo regime de competência, tá tranquilo. Ponto. Foi fazendo. Isso ele fez, a empresa foi aberta em 2017, tá? E sempre faturando, né? Se eu não me engano, em 2018 começou a faturar 300 e poucos mil, se eu não me engano, não. Propriamente em 2017 mesmo, ele foi faturando 300 e poucos, já desde 2017, já estava... A empresa era aberta em 2016, se eu não me engano. 2017 ele já começou a faturar mais de 300 mil, tá? E aí o que ele foi fazendo? Não foi colocando aqui, ó. Aqui ele colocava 0. Ia colocando o faturamento de 300 e poucos mil aqui. Foi fazendo, até 2020. Que esse aluno entrou em contato comigo em 2020. Foi fazendo até 2020. E aí o que acontece? Se você coloca aqui, ó, o regime de competência 0, sempre 0, o sistema, ele entende o seguinte, que o faturamento bruto dos últimos 12 meses, por incrível que pareça, tá? O faturamento bruto dos últimos 12 meses é 0, porque ele está colocando que o regime de competência é 0. Então, de 0 a 180, a alíquota do anexo 3 é 6%. Então, o sistema, desde 2017 até agora, estava constando que era 6%. Então, estava apurando tudo, 300 e poucos mil a 6%. E eu falei, cara, que problemática que vai dar isso para você. A Receita Federal vai pegar isso daí e vai te trazer um problema muito grande. E aí, o que eu falei para ele? Você tem que falar com o seu cliente e dizer que o contador ele fez de uma forma errada porque você está apurando num percentual muito mais baixo, mas muito mais baixo do que era para apurar. E aí, quando eu fui descobrir o faturamento dele de 2017, que era 300 e poucos mil, eu falei, cara, até em 2017, para você ter noção, nem poderia ser do Simples Nacional. Quando você colocar aqui pelo regime de competência, 300 e pouco mil, a empresa ela vai ser excluída do Simples Nacional. Por quê? Até dezembro de 2017, o faturamento permitido para estar dentro do Simples Nacional eram 3 milhões e 600. Se você dividir 3 milhões e 600 por 12, o faturamento mensal máximo que a empresa poderia ter, né, ali a média, vamos dizer assim, seria de 300 mil. Se a empresa estava faturando acima de 300 e poucos mil reais, ela já era para ter sido excluída do Simples Nacional. Só que o sistema identificava que ele não tinha nada, é uma parada absurda, né? Você está botando todo mês faturamento de recebimento, de caixa, 300 e poucos mil, e aqui 0, o sistema não pegava automaticamente, era uma parada absurda. Então, ele teve que refazer tudo, falar com o cliente, né? Ver o que o cliente ia fazer, ele poderia deixar aí, torcer para a Receita Federal não pegar também, mas um problema muito grande. Primeiro que o cliente ia ser excluído do Simples, e mesmo que não fosse excluído, vamos dizer que não fosse, o faturamento não era tão alto, então ele pagaria
teria que pagar toda essa diferença. Por quê? Colocando o valor de 100 mil, sei lá, se fosse 100 mil, né? Com certeza, por exemplo, se fosse 100 mil mensal que esse cliente estivesse faturando aqui, e ele não tivesse colocado, ele ia pagar 6%. Agora, quando ele colocasse 100 mil, o faturamento dos últimos 12 meses ia dar 1 milhão e 200. Então, tendo 1 milhão e 200, com certeza a alíquota na aplicação do Simples Nacional ia ser muito maior, sei lá, 10%, 9%. Então, ele ia ter que pagar toda essa diferença mais multa e juros desde 2017 para cá. Então, é muito importante a gente saber esse regime de caixa de competência. Já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre esse vídeo de caixa. Muita gente me mandou mensagem: Pedro, não sabia, fazia errado. Ainda bem que estava começando, né? E não teve essa informação, tá? Então eu queria passar isso aqui para vocês na prática, porque escolher o regime é bem tranquilo, né? Só clicar lá e escolher. Mas vocês têm que entender os problemas que isso pode trazer na hora da apuração do regime de caixa, tá? Saber como fazer corretamente, que é só essa parte. Daqui para frente é tudo igual. Quem quiser aprender aí mais sobre fazer essa apuração do Simples, quem nunca viu, tem vídeo aqui no canal, tá? Então eu queria passar justamente esse tipo de informação aqui para vocês ficarem por dentro disso, tá? Agora